Bom, primeiramente quero agradecer muito pelo convite, por ter aceitado o convite. Tá bom, muito obrigado. E como é que tá a sua expectativa para hoje, para nossa entrevista? Pô, Luca, primeiro agradecer, cara, pela oportunidade. Uma honra, satisfação total aí. Tá trocando uma ideia, contando um pouco sobre o Apogeu, sobre a nossa história, nossa pouca história, mas compartilhando um pouco. Então, pô, uma satisfação. Todo, Obrigado. todo mundo tem uma história, vamos nessa. Todo mundo tem uma história. Então, É isso. antes de a gente falar um pouco sobre Reset, né, que é a música de vocês, eu queria saber um pouco como é que se formou a banda, nesse caso. Falando de história, como é Cara, que vocês se juntaram? boa, boa. Cara, a gente começou a escrever algumas letras há muito tempo, assim, uma pegada quase de adolescente curtindo, escrevendo aquilo que Uhum. talvez fosse uma poesia, um rap, sei lá o que era exatamente. Eram pensamentos de moleque. Eu e o guitarrista começamos a escrever algumas coisas e isso foi virando música. A gente assistiu alguns shows juntos e aí, putz, que legal, né? Imagina moleque vendo o show pela primeira vez. Caramba, eu Sem quero fazer pretensão isso. nenhuma. Quero subir no palco, quero fazer isso, que legal. Na época eu fazia teatro para poder trabalhar um pouco a minha timidez na escola, fazer teatro. Uhum. E aí eu já comecei a pegar gosto por palco. E, pô, gostoso estar ali, né, decorando texto. Só Sim. que tinha um problema no teatro, eu tinha muita dificuldade de decorar texto. E aí decorar música foi um pouco mais fácil. Então foi esse o caminho para começar a banda. Cara, decorar texto é difícil pra caramba, gente. Então, cara, É, e aí até letra já tem trabalho, mas foi mais fácil do que uma peça de teatro. e isso no começo, o que te levou pro teatro? Foi timidez mesmo? Foi os pais que te incentivaram? Ou você Cara, não foi? foi muito timidez. Eu me incomodava na escola de não estar. Às vezes eu até era da turma do fundão, mas Aham. eu era o que pouco falava. Eu ficava rindo da bagunça e participando da bagunça, mas não ativamente falando. Então isso me incomodava muito. E aí eu ficava ali no meio, né? Era um pouco nerd, um pouco bagunceiro e muito tímido. E aí eu percebi a galera super desenrolada, se comunicando bem. E aí, em algum momento, alguém me falou: pô, o teatro ajuda muito e tal, essa timidez e tal. E Uhum. aí, pô, surgiu um grupo lá, fazendo ensinando, né, teatro e tal, na escola mesmo. Eu falei: Uhum. poxa, eu vou entrar, vou fazer parte, eu acho que isso pode me ajudar. E, de fato, ajudou. Assim, o palco é muito mágico, né? Você tá no palco, você Uhum. se cria um personagem ali, isso é mágico, é Sim. muito gostoso, e eu acho que foi uma porta de Nesse entrada. caso, o que quebra a timidez é a parte de você subir no palco ou de você realmente fazer um personagem? Cara, bem observado. Eu acho que se fazer um personagem. E aí você percebe que É você porque pode tem levar o isso para a fato, vida. tem o ato de subir no palco, tem o ato de fazer o teatro, né? É. Então, eu acho que isso acontece até mesmo com a banda. Quando a gente fez um show agora nesse final de semana, e foi assim, insano, foi incrível, foi muito gostoso. No Jazz Club aqui em São Paulo, uma casa bem legal. E foi assim, a energia no palco, nós todos estávamos com uma energia muito gostosa, mas eu sinto que um pouco de todo mundo é isso. Você veste um personagem. Na real, né, a psicologia ensina muito isso, né? Nós Sim. somos muitas personas, né? Somos muitas, vestimos muitos personagens para lidar com o vizinho, com o amigo no trabalho. E eu acho que isso é muito útil para quando você se descobre e pode levar isso para a vida. E eu acho que o teatro me ajudou a aprender isso. Sim. Mas você nunca pensou em ser ator profissional nessa época, né? Ou pensou? Tipo, Não, cara, nem músico profissional e nem tentar fazer acha- montar uma banda. Eu acho que tudo foi muito levando a isso, foi muito despretensioso, né? E foi levando para esse caminho, para esse lugar. de uma certa Muito forma, louco. foi uma ponte que te colocou na arte, né? Foi, Foi foi dali. uma ponte. Logo de primeira, eu já percebi que eu teria muita dificuldade para atuar. Aham. Pela dificuldade de decorar texto. Eu comecei num papel principal, eu lembro como hoje, assim, me colocaram num papel bem legal e nos ensaios foram me mudando de papel para secundário, para coadjuvante, quase figurante no palco, devido à dificuldade de decorar texto. Então, ali, logo de primeira, eu falei, putz, é isso, gostei do palco, mas talvez não como atuando, talvez não seja o Pô, melhor caminho. mas também te jogam nos leões, né? Logo na primeira vez, pô. Exato, exato. E aí foi incrível, beleza. Aprendi, entendi então que tinha outros meios para me comunicar no palco
E aí me encontrei na música, né? Pô, gosto Sim. demais. E como é que vocês se conheceram? Foi nessa época que vocês se conheceram, começaram a pensar a banda? Foi muito nessa época. Participávamos da mesma escola, eu e o Batera, que está conosco hoje na formação, era da mesma escola, inclusive daquela época que eu estava estudando teatro. E aí outros amigos assim próximos de rua, de igreja, tinha vários amigos que tocavam alguma coisa, pessimamente alguma coisa, mas que junto davam uma farofa legal, sabe? E ali a Aham. gente começou a falar, pô, vamos musicar? Beleza, musicamos aquela letra até então. E aí, assistindo shows e se identificando muito com ser banda, a gente falou, pô, vamos tentar fazer uma música aqui, ver como é que fica. A música ficou legal, gravamos, e aí, pô, legal, vamos experimentar agora fazer um show, ver como é que é. Então foi meio que assim, no experimento, num negócio um pouco Aham. planejado. E o nome de vocês, de onde que veio? Esse Ó que nome da louco, banda? cara. A gente tinha um nome logo no início ali para fazer o primeiro show. O nome era Uhum. Corban, era um nome, sei lá, grego. A gente arrumou em algum lugar um nome super estranho e falou: Nossa, esse nome é tão estranho que ninguém tem esse Ale, nome, vamos usar esse nome. aleatório? Sabe esse nome aleatório? Bem aleatório, não tinha um propósito ali. O nome era uma pronúncia legal, era uma palavra, sei Uhum. lá, de que língua, e a gente usou. Depois de uns 3, 4 shows, a gente tocou com uma banda que tinha uma galera que já era mais profissional, assim, fazia um trabalho mais, né, com cuidado melhor para o que estava fazendo na música. Aham. E aí eles me chamaram, assim, uma semana depois do show, falou, pô, curti a vibe de vocês, o show de vocês. E aí eu reparei que o nome de vocês já foi registrado no INPI para uma outra, É, para um outro grupo e tal. Cara, vocês têm que tomar cuidado. Se vocês querem viver, trabalhar com música, busca registrar um nome e tal. E aí isso já começou a acender alerta para a gente tentar se sim. olhar e se enxergar como algo um pouco mais profissional, fazer com mais É, cuidado, né? que até ali era uma brincadeira de vocês se divertindo, né? Era Total. isso. A gente não tinha ideia que você precisava registrar o nome junto a um órgão, assim, um negócio tão sério. E aí ali a gente começou a olhar, então beleza, o nome tem que ter um porquê. E aí apogeu uma palavra que é até meio que parece uma banda de pagode, né? Porque foi usada no Aham. pagode. É uma Sim. palavra do português que é ponto alto, que significa um ponto alto ou uma estrela muito alta, um ponto muito alto além da terra. E a gente falou, poxa, isso faz sentido para a gente. É uma palavra que está em português, a gente canta em português, então Uhum. ter uma palavra em português, mesmo que antiga, já não mais usual, faz muito mais sentido para a gente. Então ali a gente Sim. registrou o nome no NPI e Também. ficou com esse nome. Mas isso de nome é uma coisa meio difícil, né, cara? Porque tem que ser Muito. uma pronúncia boa e tem que ter um significado bom que Pois dá pra é. vocês. Tipo, o primeiro nome que você falou, qual foi o primeiro nome que você falou? Corban, Corban, Que era grego, né? era Eu grego, eu acho, jurava eu que, acho eu que jurava que você ia falar. Aí a gente colocou no tradutor, viu o que significava. Tipo, Pô, tá aí, eu não sei, eu não me lembro. Talvez na época a gente até viu o significado, hoje eu não me lembro mais. Mas, cara, não fazia sentido, eu tenho certeza. Porque é isso, o que adianta uma banda ter o nome em inglês se a banda toca português, né? Então, se você tem aham. bandas incríveis que tem o nome em inglês, mas a banda toca em inglês, faz todo um sentido, né? Pô, Sim, e não é o sim. caso do Apogeu, seria estranho ter um nome em inglês ou em qualquer outra língua tocando português, sabe? Não faz sentido. O nome pode até soar legal, né? Mas é pro público que você está se comunicando, né? Tem essa Exato. questão. Você precisa passar toda a É, identidade, né, cara? Tudo que você uhum. realmente quer com a música, né? Falando nisso, cara, vamos falar dos trabalhos da banda, que é Reset. Como é que surgiu essa música, A vocês? gente tem 2, 3 trabalhos antes desse álbum, de álbuns, Ah, singles sim. que a gente lançou, né? E Uhum. o Reset foi bem curioso, assim, porque foi o primeiro trabalho, o álbum que a gente trabalhou de maneira desconexa. Quando, assim, sem uma simetria comum para uma banda que lança um álbum. E eu acho que isso enriqueceu até pelo momento de pandemia que estávamos quando escrevemos o álbum. Tínhamos produzido 2 álbuns, 3 álbuns antes, né? E foi todo álbum pensado, da primeira à última música. Então a gente escolheu cada um Uhum. o tema que seria falado e tal. Só que foram gravados num momento até que a banda tinha pouco recurso e a gente produziu ali aquele trabalho e tal. Depois que a gente ficou um bom tempo sem produzir, a gente quis voltar a produzir, já no momento, olhando para onde as bandas lançam muito single, e estávamos em período de pandemia,
A gente falou sim. assim, cara, vamos compor remotamente, então, vamos tentar escrever músicas aqui à distância, grava no computador, manda, compartilha, e vamos tentar escrever juntos, e Aham. vamos fazer singles. E aí, vamos procurar um produtor que identifique com esse novo momento da banda, a sonoridade que a gente quer passar. A gente tinha muita referência dos anos 90, sabe? Do começo dos anos 2000, muitas bandas que são referências pra gente da gringa, de Seattle, Isso, e que desde o começo vocês tinham essas referências? desde o começo essas referências. Só que chegou num ponto, Luca, que o nosso som ficou muito 90. Então a galera ouvia e falava assim, pô, legal o som de vocês, mas lembra um negócio lá dos anos 90, sabe? Tipo, não é o som que É, a molecadinha ia ouvir e falar, é pô, aquele gostei. negócio, né? Até onde você consegue buscar inspiração sendo original. Pois é, então, Né? é isso, esse é um ponto, né, que é um ponto ali delicado. Você precisa ter cuidado com isso, porque beleza, você vai parecer noventista demais. E eu não sei, até que não era isso que a gente queria passar no nosso som. A gente Uhum. queria ter um som que se conectava com a galera, com nossos amigos de hoje, com a nossa galera hoje, com a molecadinha que tá curtindo um som hoje. E ali a Sim. gente viu que, pô, o produtor musical pode ser a pessoa que vai ser o ponto de disruptivo para que a gente consiga chegar na sonoridade que a gente gosta, porque nem os integrantes da banda estavam ouvindo sons muito dos anos 90 mais, né? Eu já tinha ouvido bandas mais atuais, Sim. então não fazia sentido estar fazendo aquele som. Foi aí que a gente chegou no Toledo, que foi o guitarrista do Super Combo, da Topas, e que, pô, baita produtor, baita guitarrista, baita Sim. baterista, um moleque super talentoso. E aí a gente falou, Toledo, ajuda, cara, a gente precisa encontrar a nossa essência hoje, e não o que foi na formação da banda. Então ele foi crucial nisso, saca? E a criação de vocês, falando da parte criativa também, ela já ia direto para a década de 90, as influências já ia direto, né? Quando você pensava uma coisa, já pensava noventista, né? Era meio que natural, né? E a gente tava assim, pô, mas eu nem tô ouvindo mais, sei lá, Soundgarden, por que que tá indo pra esse lado, saca? Mas quase que automático, saca? E não era Sim. isso, a gente já não tava ouvindo mais isso, sabe? E sobre essa questão das gerações, você está falando dos seus amigos de hoje, né? Que você, como vocês passando por essa experiência, vocês enxergam essa diferença de gerações? Por exemplo, o pessoal que muita gente jovem hoje ainda curte anos 90, né? Houve uma referência. É aquele negócio, a música, a arte é uma coisa que nunca morre, eu acho É. isso. Mas como é que vocês enxergam a diferença de uma geração para outra? Pois é muito louco, porque eu acho que era meio radical, assim, a minha molecada, naquela época, 90 começo de 2000, era um pouco, assim, radical no sentido de que, cara, eu curto muito Audioslave, eu curto muito Rage Against, então vou vestir a camisa, sou fechado e não ouço outros sons, ou eu posso ouvir similares. Então, se é Sim, banda de Seattle, vamos lá em Pearl Jam, vamos lá em ouvir Nirvana, mas não abre muito leque. O que eu percebo da molecada de hoje, ou dos amigos de hoje, é que, cara, tá no fone de ouvido, tá no fone de ouvido, ouvindo os sons 90, 2000, ou ouvindo Slipknot, mas quando chega à noite, vai no bar e tá cantando lá um pagodão com os amigos e tá tudo sim, certo. Não tem mais essa coisa tão radical que era na minha molecagem, sabe? E isso eu acho incrível, porque hoje, pô, tô ouvindo Francisco Elombre e daqui a pouco mudo, tô as ouvindo, pessoas sei são lá, mais um R&B. ecléticas já no dia a dia. Muito eclético. O som, eu acho que, é claro, você sempre tem aquele som de cabeceira, né? Aquele álbum que você tá ali, pô, precisa ouvir, aquele álbum que você Aquela ouviu música que 300 você ouve vezes e toda ama. manhã. Exato, todo mundo tem um álbum, um artista para chamar de seu, né? Mas no momento, acho que do dia a dia, na rotina, no cotidiano, né? Pô, você ouve Uhum. muita coisa. Eu sou muito isso, assim, cara. Eu tô ouvindo sons aleatórios, assim, de tipo, que eu acho que a galera olha a minha playlist ou o meu Spotify e fala: não acredito que você tá ouvindo isso. Como assim, sabe? E é isso, cara. O seu Como é que foi, Valença, como é que foi a rock sua muito pesado. retrospectiva do Spotify? Como é que é? Desculpa. A sua retrospectiva do Spotify, que eles fazem todo ano, como é que foi? Cara, é isso, assim, se você compartilha, eu nunca compartilho, porque é coisa da risada, é de Alceu Valença a, sei lá, Zal, ou qualquer outra banda muito pesada, assim, que a galera fala, que aleatório, como assim, saca? Mas eu acho que nós somos isso, né? Somos, igual eu comecei a nossa conversa, né? Somos
muitas personagens, muitas personalidades dentro de nós mesmos. Então tem hora que você Uhum. tá ali num som mais tranquilo, num som mais pisadinha ao rock extremo. E a tecnologia, que te falou do exemplo do fone de ouvido, ela ajudou isso, né? Os streamings, né? Tem aquele Muito. negócio, Spotify, você entra lá numa playlist editorial, né, que eles falam, né? É. Pô, tá lá, clima tal. Você bota, deixa tocando e você descobre novas coisas ali. Cara, e Isso. aí, e eu acho que eu deixo o algoritmo da minha plataforma maluco, assim, porque ele tenta me apresentar coisas novas que talvez eu curta e beleza, eu adoro, eu conheço e estou ouvindo, mas ao Aham. mesmo tempo eu pego uma outra coisa que não conversa nada com aquilo que eu estava ouvindo, então eu vai para um outro extremo, então aí bagunça todo o algoritmo. Mas eu acho que é isso, a tecnologia nos ajudou muito a descobrir novos sons e é onde o apogeu acaba também se favorecendo, né? Porque a Sim, galera tem oportunidade de conhecer, porque tá lá ouvindo um som assim, de repente, pô, olha o som dessa banda aqui também, e aí conhece o apogeu. verdade. Você sabe se ele já desistiu de você, o algoritmo? Cara, se passa sim, cara. Ele começa a entregar umas coisas assim aleatórias aqui, pô, olha esse som aqui. Já não tá entendendo mais o que realmente eu É, gosto. em uma delas ele é certo. É, É, exato. nesse caso, a gente está falando, puxando ainda a alusão do teatro ainda, a arte ela tem um grande poder de se comunicar, né? Seja criar um personagem, uma música que o público se identifica. Como vocês esperam que Reset ele chegue ao público de vocês? O que vocês querem transmitir através dessa música? Pô, que legal, cara. Esse álbum, por ter sido gravado nesse momento de pandemia, num momento de transição, até mesmo de identidade nossa como banda, de entender aonde nós gostaríamos de estar e o que a gente gostaria de fazer. Então, a Reset, eu acho que é um álbum que starta um novo momento da banda e fecha um ciclo. Por lugares onde a gente já passou, a gente já tocou, e para quem a gente comunicou, o som que a gente comunicou, a forma como a gente comunicou, a gente entende que é um ciclo fechando e um novo abrindo. Eu estou ansioso para o próximo, inclusive, mas eu entendo que é um momento de transição da banda e que é um momento único, porque a gente está conseguindo se comunicar com uma galera nova, no sentido de que está ouvindo o Apogeu pela primeira vez. Pela Aham. qualidade sonora, pelo cuidado sonoro que a gente teve para a produção essa produção feita pelo Toledo, cara, tá muito rico, assim, é cada detalhe tão rico em todas as partes da música e do trabalho que a gente sempre recomenda a galera de ouvir com o melhor fone de ouvido para que consiga ouvir todas as nuances da música. E a gente está conseguindo pela primeira vez chegar numa galera assim que putz, está ouvindo pela primeira vez a banda. Não é o meu Sim. amigo, ou a minha família, ou a, cara, sei lá, a galera da escola. Não, não é, não é. Uhum. É uma galera nova que está chegando e talvez pela Sim. qualidade, pelo momento. Então a gente realmente está conseguindo resetar. Esse pessoal que tá entrando agora, esse novo público, a gente sabe que a visão do artista nunca é igual à visão do público, né? Porque a gente, primeiro, a arte tem várias interpretações, e o criador vai ver com outro olhar dele, né? Vai saber o que ele passou ali. Qual é a sua dica para quem está conhecendo a banda agora? O que essa pessoa pode se atentar ali Cara, na que hora? curioso seu comentário, porque eu já ouvi coisas assim muito loucas de galera que faz uma Uhum. leitura nossa e que não era muito isso que a gente queria passar, mas a galera ouviu o álbum Reset e falou: vocês estão fazendo tal coisa, vocês querem chegar em tal lugar. E pera, não é isso, sabe? Mas tudo bem, eu acho que a arte é assim, né? Você não pode explicar a arte, a pessoa precisa entender a arte, absorver como ela, como veio para ela e tá tudo Sim. certo. Mas se eu pudesse, né, dar um toque assim para a galera, eu recomendaria duas coisas. Uma, não vá ouvir os álbuns anteriores. Fique no álbum Reset e entenda o apogeu a partir do Reset. Eu acho que essa dica é essencial. Eu acho que ali a gente conseguiu colocar a nossa essência real. Somos fotografias de momento, né? E tudo é meio que Uhum. passageiro e tal. Mas se eu fosse resumir o apogeu, esse álbum Reset resume muito bem o que é o apogeu. Então, esse está ali. E a segunda coisa é de estar com o coração aberto, assim, total, para entender e recomendar. E é uma terceira, um bônus, uma terceira coisa. Ouvir mais de uma vez, porque eu acho que alguns temas têm uma profundidade tão longa que Sim. talvez precise ouvir mais vezes para entender essa profundidade. Tem uma das músicas que chama Nano Robô, cara, que
até hoje, assim, a gente lançou o single dela já tem uns 2 anos, e agora relançou ela no álbum, e aí eu Uhum. ouço as pessoas interpretando de maneira tão distinta o álbum, a música Nano Robô, que essa dica serve. Ouve mais de uma vez, porque você vai entender coisas diferentes. E tem vezes que você nem vai chegar perto, né? Porque é que nem entender o sentido da vida. Pô, você vai chutar mil coisas e não vai dar E, resultado. e quando você ouvir de novo, provavelmente vai ter outra Vai ser interpretação, outra e coisa. outra, e é sempre outra. É isso, cara, exato, é muito louco. E tem a diferença, né? De você tá botando um fone de ouvido, ouvir uma música, assim, quando você faz alguma coisa, e você para ouvir, para analisar a música. Tem essa diferença também, né? Muito, muito. Nesse caso, você recomendou que o pessoal comece a ouvir pelo álbum atual de vocês. Isso, eu acho, Mas, é. nesse caso, cada álbum que vocês já fizeram, né, meio que marcou uma fase, foi isso da banda? Foi uma Tipo, fase, cara. conheceu a gente nessa fase, por exemplo. Então, foi fase. Foram 3 álbuns que eram momentos. Assim, o primeiro álbum é aquele álbum de aprendizado, né? Que você tá ali Uhum. errando muito. A gente sempre quis fazer álbum com produtores para ter aquela visão externa, para não enviesar só a nossa visão. Isso foi muito legal, mas foram aprendizados. Então, se a pessoa tem paciência para ouvir, ele vai ver evoluções ali. E eu acho que quando chega no Reset, o Reset realmente é onde a gente consegue chegar no lugar que nós gostaríamos. Acredito que a partir de agora, a partir do álbum Reset, Uhum. teremos músicas e álbuns e trabalhos com muito mais maturidade musical, com muito mais consciência Sim. e refino, sabe, de onde a gente realmente queria chegar. Então, por isso que eu falo, começa do Reset, porque ali é o que realmente o apogeu quer ser, sabe? Uhum. E sobre isso de aprendizado, o que você acha que vocês mais erraram no começo e que hoje vocês mais acertam, por exemplo? A forma de escrever, cara, eu acho que você precisa lapidar muito a forma de escrever. E eu acho que Uhum. eu não dava tanta atenção para a letra no início. Eu escrevo, outros meninos também. Hoje o Apogeu é formado por Lucas no contrabaixo, o Felipe Frango na bateria e o Bruno na guitarra. Todos escrevem, mas hoje a gente lapida mais o que a gente escreve do que foi no começo, sabe? A gente está ali no calor do momento de vocês botar Uhum. alguma coisa no papel, alguma ideia no papel, mas depois Saiu você precisa bruto, refinar né? aquilo. A gente leva para a banda, a gente refina. Tem uma Uhum. letra linda que eu trouxe para a banda recentemente e que passou por tantas críticas que eu até distanciei da letra para poder entender ela melhor, depois eu volto nela. Mas eu acho que Uhum. isso é importante, porque uma coisa é o que eu estou mentalizando, o que eu estou entendendo, e o que eu quero comunicar é o que as pessoas entendam e percebam a partir da minha letra. Então, isso é importante. Então, esse cuidado, esse refino, a gente não tinha de maneira tão cautelosa antes, e eu acho que agora a gente conseguiu para todas as letras. E o Toledo ajudou muito nisso também. Ele pegava todas as músicas e o que eles querem dizer, onde eles querem chegar, vamos mudar aqui, vamos olhar aqui. Isso é o trabalho Uhum. do produtor musical e eu acho que isso trouxe para a gente aprendizado de, putz, então é isso, acho que a Sim. gente precisa refinar mais. E essa relação da produção, como aconteceu a parceria de vocês com a Maran? Como é que isso chegou? Cara, a gente já conversava com o Amaran, com o Rick há quase um ano, cara. Eu tenho um e-mail aqui de conversas com o Rick de muito tempo. A gente vinha acompanhando o trabalho deles primeiro, por admirar muitos artistas que estão com eles, que o trabalho que a Amaran tem feito junto com esses artistas, a gente já admirava os artistas e dos artistas a gente chegou na Amaran. Já temos músicas com participação do Kelps, do Raoni, do Medula, Aham. que virou nossos amigos e que era assim, artistas que a gente admirava muito, desde os primeiros álbuns do Medula, da estética visual que eles tinham no trabalho, de tudo que era feito do Medula, a gente admirou muito, usou como referência muitas coisas, e aí, através deles, chegamos no Rick, chegamos na Maran, e, cara, que trabalho, assim, feito por muitas mãos, os meninos, a Sim. equipe tem um cuidado muito, muito, muito curioso, que eu acho que é um case, assim, um case para muito daqui para frente, a galera ainda vai falar muito desse case que é a Maran. E a gente falou, Sim. pô, precisamos encontrar uma forma de caminhar junto com esses caras. A gente É. aprende muito. E uma coisa que vocês fazem também é valorizar muito a música independente, né? Também, né? Estão começando agora, estão crescendo. E quem sabe que é difícil pra caramba aqui, mas no país que a gente vive. Na sua opinião,
qual é a maior dificuldade de se fazer música aqui no Brasil? Pode ser de recurso, pode ser de público. Cara, é real, é uma visão que eu ouvi de uma pessoa esses dias, eu acho que cabe bem na sua pergunta, que para ser músico no Brasil, você precisa ter recursos para conseguir ter um alcance. E é mais ou menos ali, desculpa a minha comparação rasa, mas é como se Não? você fosse um piloto de Fórmula 1, que o piloto de Aham, Fórmula 1 hoje precisa conseguir investidores, patrocinadores, e o sim. músico no Brasil segue um caminho muito parecido. Você precisa ter patrocinadores, investidores, parceiros. Não dá para ser um piloto de Fórmula 1 sozinho, você por si só. É claro, além de talento, que é essencial, senão você chega na pista e bate na primeira curva, além de talento, você também precisa ter parceiros. E eu acho que a música no Brasil é isso. A gente precisa de parcerias, precisa de estar com pessoas caminhando juntos, e aí é onde entra a Maran, e a gente tem parceria para várias outras coisas, como a produção musical. Então é isso, não dá para ser sozinho. Se o músico subisse no palco de macacão na Fórmula 1, a gente subiria com vários patrocínios aqui na É, roupa, que são muitos parceiros. Desde aquele amigo que foi filmar um clipe gratuitamente para você, na aham. camaradagem ali para ajudar o seu O cara que te trabalho. ajudou no camarim ali, né? Tudo, cara. Aquela pessoa que veio para te dar uma força na lojinha e vender seu merch. Cara, são muitos patrocínios que a gente acaba conseguindo ao longo da jornada. Então, acho que ser músico no Brasil é muito difícil por isso. Você precisa ter muitas pessoas para conseguir fazer o negócio acontecer. E é um investimento alto, porque senão você não tem alcance, você não chega nas pessoas. E aí a plataforma digital, né? As plataformas digitais ajudaram muito você chegar. Só que ainda Sim, assim você precisa ter parceiros para impulsionar e o alcance, né? Então, não adianta eu estar no YouTube e um cara do Nordeste, do Norte do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, tem acesso ao nosso trabalho de maneira rápida e fácil, mas eu preciso chegar nele de alguma forma para ele poder clicar lá e ouvir meu álbum, sabe? Não tem jeito. sim. E nesse caso, você falou de uma das características é ter talento, né? Nesse caso, né? Para você, a música, ela nasce com você ou ela também pode se aprender na vida? Eu sou um baita exemplo, cara, de uma pessoa que É porque aprendeu a tem ser músico. pessoa que acaba tendo um pouco de dom, né? Com isso, daí tem É, aquele que cria, né? O cara, negócio dele. o nosso guitarrista e o nosso baixista, eles nasceram com a música na cabeça. Os caras são assim, têm Aham, um dom, eles nasceram, são músicos nato. sim, O nosso baixista toca guitarra, toca viola, toca sanfona, toca qualquer coisa que faz barulho, você coloca na mão dele, ele desenrola. O cara é incrível. Assim, ele nasceu, ele não foi para uma escola. Ele, é claro, depois ele estudou, ele aperfeiçoou o sim, conhecimento sim. dele. Mas é um negócio que é natural do cara. E nunca tive isso. Eu fui professor de música, de teoria musical, por ter estudado Aham, teoria musical, e então cheguei ao ponto de lecionar teoria musical. Fui estudar canto lírico, 2 anos de canto lírico. Cara, sempre tive que correr atrás por não ter a música nata, sabe? Ser um músico que nasceu com a música. Então eu sou exemplo uhum, de que, tipo, cara, você pode não dá certo, não sei, talvez essa não seja a palavra, mas você pode ser um músico a partir do momento que você esteja disposto a correr atrás e estudar, porque eu acho que é o meu caso até hoje, sigo estudando, porque a música ainda não é o meu forte como algo natural. é o que fala, né? Você falou de ser professor, e você segue estudando. É Uhum. aquilo, bom professor não é só aquele que ensina, é que aprende também ali a vida Muito. toda. Pois é, então eu dou aula de teoria musical, estudei canto lírico e estou aprendendo, cara. Estou querendo aprender. Eu comecei a estudar assim, meio porcamente, mas estou estudando produção musical. É isso, a gente não para de aprender, né? Então, acho que quando é uma frase do Kaito da Chili Beans é que se você para, o sangue esfria, né? Então você não pode parar. Então é nesse ponto de música eu sigo estudando. E como é passar essa arte para outras pessoas? De ter Ah, para você e passar para os outros é também. muito prazeroso. Eu adoro lecionar, porque você aprende muito. E é incrível, porque coisas assim, pô, teoria musical, eu estudei muito teoria musical, e ler partitura, tocar saxofone, trompete, trombone, coisa que é natural. Eu já estudo há muito Sim. tempo isso. Mas quando eu tenho a oportunidade de ensinar um jovem, uma adolescente, uma criança, como foi num projeto que eu participei 2 anos atrás,
Cara, que satisfação, assim, de ver o desenvolvimento, o olhinho brilhando, assim, é a gratidão da pessoa, né, por estar aprendendo. E Sim. você também automaticamente aprende. Eu lembro de ter ensinado para um menino algumas notas do trompete, e ele depois voltou para me ensinar notas que eu não sabia que o trompete fazia, com Caramba. embocadura e tal, e eu fiquei, olha que legal, que prazeroso é isso. Você ensina, você aprende, e você reforça na sua memória tudo que você sabe E também. isso Pô, é quer uma dizer que delícia. essa felicidade que a pessoa que aprendeu com você tem, né? Você acaba se enxergando muitas vezes nela também, né? Pô, eu quando aprendi Demais. também fiquei assim, por exemplo. Demais, cara, demais. Eu lembro de uma vez que eu participei de um projeto social no Paraisópolis, na comunidade do Paraisópolis, e esse projeto social tinha uma criança muito pequena lá, cara, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade, tinha dificuldade de ler. E aí eu ensinei essa criança ali com muita insistência, porque tinha um momento que eu falava, não vai, não vai conseguir, não vai dar certo. Mas tive persistência, ensinei, ela estava junto com outras crianças que participavam das atividades, algumas crianças de mais idade, né, maiores, então tinha um pouco Aham. mais de habilidade, e esse jovem ficava sempre um pouco para trás, esse menino ficava um pouco para trás né, no aprendizado, Sim. mas eu fiquei ali, né, com ele, ensinando, junto com os outros meninos e tal. Concluímos o curso, concluímos o projeto e ele tocava trompete ali, conseguiu aprender trompete, tocava e tal, junto com a galera da comunidade, eles faziam algumas apresentações lá e tal. E eu meio que me distanciei do projeto, porque encerrou o Sim. ciclo ali que a gente tinha combinado. Cara, uns Aham. 5, 6 anos depois, eu estava próximo da região, e aí veio um cara que me chamou, e aí falou: pô, Rodolfo, cara, como é que você tá? Tudo bem? E eu tava na rua assim, né? Fiquei meio assustado. Como é que esse cara sabe meu nome? Quem é esse cara? Como assim e tal? Pô, era aquele menino, cara. Era aquele menino, já maior ali. Já Caraca. devia ter, sei lá, 17, 18 anos ali. Não lembro mais ou menos a idade, Aham. mas ele já tava assim, maior. E ele veio me agradecer porque o aprendizado que eu fiz ali para ele ajudou no desenvolvimento dele e no prazer dele pela música, e ele se inscreveu para entrar no exército, no exército, e ele era naquele, quando ele me encontrou, ele estava como músico remunerado do exército do Brasil, alguma coisa assim. Caraca. E ele ficou assim, tipo, cara, Meu. eu tenho a minha renda hoje para levar para minha família e tal, porque eu sou músico e tudo começou naquele negócio, naquele projeto social lá atrás, que talvez muitas pessoas olhassem e falavam, pô, não vai dar em nada e Pô, tal. E olha, cara, é assim, na hora, é claro que eu chorei muito, porque é Eu tô, emocionante você eu tô poder. emocionado aqui por você me contando. Cara, é muito emocionante a oportunidade de você poder contribuir de alguma forma e contribuir através da música, cara. Olha que incrível. A história do cara nunca mais vai ser a mesma. Ele tem oportunidade agora de se tornar profissional, de ir para fora do Brasil e seguir carreira na música, coisa que talvez nem eu consiga. Então, pô, é muito Você vê legal, cara. como é que é o valor, né, cara? A arte, muitas vezes, as pessoas valorizam a arte, você vê como é que ela tem impacto, como é que ela tem valor. Foi melhor, Muito, falando em cara. impacto, o cara, anos depois, te reconheceu. Você vê que você realmente foi, Pois é, ganhou porque crédito. na minha cabeça foi, pô, eu estou contribuindo com o momento dele ali, quando jovem, para não se envolver com outras coisas que erradas na rua e tal. Espero que eu Sim, consiga contribuir para que ele fique, né, se encontre como ser humano e tal. eu mostro Não, pra ele, olha, tem esse caminho aqui também, né, tudo mais, né? mas sabe quando você passa isso sem imaginar o que isso pode virar lá na frente? E aí, quando você vê o impacto que teve, você fala, cara, que demais, que bom que eu participei desse momento, dessa fase, cara, que legal. Legal. Falando um pouco da letra, voltando a falar da letra também, ela fala sobre reinvenção e inspiração, né, no caso. Reinvenção, a gente acabou falando um pouco também dessa fase de vocês. Esses temas foram baseados em experiências pessoais da vida de vocês, que vocês viveram, ou foram observações que vocês fizeram sobre o mundo? Cara, que curioso. Nesse álbum, ele tem um pouco das duas coisas. Tem muita coisa pessoal. Tudo que a gente escreveu até então era assim, 90% experiências pessoais. No álbum Reset, a gente ampliou o leque, tem muita coisa que são observações do mundo e coisas que são experiências pessoais. A Aham. música Reset foi a música que a gente lançou por último como single, porque a gente entendia que ela era pessoal demais.
Então, a Sim. gente, vamos lançar as outras, todas as outras músicas são todas de observações de mundo e de entendimento do mundo, menos a Reset. A Reset era algo muito pessoal. E foi o que você falou, o dia era chegar numa. E eu não sei se é crise da meia-idade, sei lá como é que você pode chamar, mas chega no momento da vida que você fala assim, cara, eu preciso encerrar alguns ciclos, fechar algumas portas para abrir novos horizontes. E É o aquele, Reset fala isso. aquele pensamento que está durando demais já essa era, né? É, exato. Então é tipo, cara, tudo bem, vamos encerrar ciclo e vamos abrir um mundo de possibilidades, assim, abrir a porta de possibilidades sem restrição, sem preconceitos e que o que vier vai servir de aprendizado e de construção para a vida. E eu acho que isso enriqueceu muito, cara, porque é o que a gente buscou, está buscando como banda, como pessoa. Então a Reset foi muito assim algo pessoal. E aí eu vou te contar o outro extremo, né? A música Nano Robô foi de um bate-papo no estúdio, a gente falando das experiências da empresa do Elon Musk, de colocar chip no cérebro, de testar em macaco, e a gente fez uma música. Então você vê que é assim, é distinto, né? A forma Realmente de qualquer escrita. lugar chega. É, então. A única do álbum que foi que foi muito pessoal foi essa. E talvez a outra música que chama Tombo, que foi um pouco de observar o mundo e de momento de vida. Mas a Sim. Tombo e a Reset foram mais assim, mais olhando para realmente o pessoal. Mas a Reset inteira, 100% experiência do que a gente tá nessa crise entendendo. Não é, eu vou chamar de crise, porque eu acho que é festa, é um momento bom, momento de novas descobertas. E é uma coisa, muita gente, quando a gente fala em encerrar em geral, né, coisas, né, acabam, acabam pensando pelo lado negativo, né, da questão, né, pô, vocês estão terminando algo, aí não vê que você está terminando para abrir uma coisa, uma continuação, sabe, uma coisa que pode ser melhor, talvez. Pois muito Muita gente melhor, pensa por esse cara. Eu lado, acho né. que esse então, o Reset mostra muito isso. Se for olhar como foi um pouco antes da pandemia, o ciclo que a banda estava, o momento que a banda estava, os lugares que a gente tocava e como a gente curtia a vibe e todo do que permeava a banda seguiria para o fim da banda, seguiria para o nosso batera na época foi morar na Austrália, foi tocar na Austrália, o contrabaixista na época foi para o interior, numa cidade do Brasil aí distante. A gente estava num ciclo que bloque assim total, cara. Daqui Sim, eu acho que a gente chegou num teto. A Reset foi disruptivo nisso, porque foi uma nova formação com pessoas, e aí agora com o Batera que tinha ido para a Austrália voltando com outro momento, totalmente todo mundo revigorado. Então, aquele ciclo que quase encerrou, eu posso dizer que encerrou. A banda acabou e voltou sem ter acabado oficialmente, sabe? Só sim, a sim. gente permitindo esse ciclo, sendo permissivo na nova fase que teria que vir e para entender. Então, é o que você falou, não pode ter medo de mudança, não, cara. Em geral, a pandemia, claro, foi um momento difícil, né, para todo mundo, né? Mas nesse caso de vocês, você acha que ao mesmo tempo que ela foi difícil, ela também acabou sendo um período muito fértil de Uhum. criatividade? Sei. Muito, cara. Porque eu acho que para as pessoas que, né, todos nós que tivemos que ficar isolados em casa, servíamos de aprendizado, de uma nova descoberta de mundo, do novo entendimento de mundo, para onde o mundo vai, que coisa é essa aqui? Todo mundo esperava que duraria no máximo 2, 3 meses, durou 2 anos. E aí você começa a se reinventar, né? Do que falar, de que tema pensar, do que ser. E eu acho que a gente saiu da pandemia depois de ter perdido amigos, ter perdido familiares, ter visto, sei lá, situações tenebrosas de pessoas que eram contra a vacina, coisas absurdas. Tudo fez a gente se olhar mais, olhar para nós, olhar para nossos familiares, olhar mais para o ser humano, para as pessoas, ter muito mais empatia, muito mais conexão. Então, cara, não tem como ter passado pela pandemia e saído igual, sabe? Eu acho que isso permitiu a gente, tanto criativamente, né, ser muito mais produtivo, mas principalmente no entendimento de mundo, assim, de como, Sim. pô, aquele Rodolfo de antes da pandemia não existe mais, aquele lá já era, morreu, tá ligado? Ele tá, aqui já é outra pessoa
com muito mais empatia e olhar social, olhar para as pessoas e olhar criativo sobre o mundo, sabe? É. Eu faço, antes de ir para a última pergunta, eu sempre faço essa pergunta, queria te explicar da pandemia, que o que acontece? Foi um momento em que estava muito pico de entretenimento, né? A pessoa precisava disso para ficar em casa, muita gente tratou a sanidade mental com a música, com o streaming. Então eu sempre pergunto por causa disso, porque foi um momento que vocês realmente tiveram que se reinventar em home studio para isso, né? Pô, Por isso que eu cara, e sempre foi faço essa difícil, pergunta. cara, foi muito difícil, porque nós não tínhamos tanto de gravar sozinho. A gente trabalhou a vida toda como banda com produtores e de maneira cômoda demais, né? Porque você chegava, plugava no computador, não tinha que ter ali placa de áudio, não tinha que ter nada para você gravar. Gravava porcamente no computador ali com o microfone e com uma latência absurda, tudo atrasado, e Sim. sem muito cuidado, era voz e violão mesmo, e mostrava no celular para o produtor, e vamos fazer. Cara, na pandemia a gente precisou aprender a abrir o Reaper, a aprender os outros programas de gravação, a comprar uma placa de áudio, a fazer uma gravação de mais qualidade, porque você precisava mandar para o baixista, para o baterista, para o guitarrista, para que ele completasse a música. Foi Sim. enriquecedor o aprendizado e o desafio também, né? Porque não foi fácil. É. Você deu um mundo completamente diferente, novo, para que você tenha que reaprender a viver nele. Verdade. Para a gente terminar, a última pergunta sempre deixa uma mais reflexiva, no final. Se bem que eu acho que toda essa entrevista foi boa, né? Mas, Que bom, que bom. é, Rodolfo, eu não posso falar por todos da banda, né, que não estão aqui, né? Mas no seu caso, o que você acha que você estaria fazendo hoje se não fosse a música? Que difícil, cara. Eu acho que eu estaria fazendo Obrigado. teatro porcamente fazendo teatro, errando, esquecendo a letra, sabe? Aquela coisa cômica. Eu acho que eu ia fazer stand-up, comédia, qualquer outra coisa que eu iria fazer as pessoas rirem muito no palco, porque eu acho que eu estaria no teatro ainda, tentando decorar texto e sofrendo muito. Mas agora, falando sério, talvez o teatro, realmente, pela dificuldade de decorar, não fosse o caminho, mas eu acho que ainda estaria na arte de alguma forma, pintando quadros. Você vê que eu gosto de quadro, eu gosto de planta, eu gosto de Uhum. coisas assim, de visual. Fui designer, trabalho com Seria algo marketing. artístico Eu acho que eu mesmo. estaria permeando a arte de alguma forma, cara. Eu acho que é uma forma de expressar, de você fazer uma autorreflexão, né? Quando você faz uma pintura num quadro, ela não é para as pessoas apenas olharem e admirar, mas principalmente para que você faça um Para você. autoentendimento, uma reflexão, É. é muito, muito para você. Então, eu acho que eu Muita estaria nesse caminho. artista independente faz isso, cara. Pinta e quando você vai ver, pendura o quadro na sala dele. É É muito justamente isso. pessoal, É né, ele. cara? É muito É pessoal. isso. Demorou para eu entender que a música também era uma forma de se comunicar e não só de fazer música para mim. Porque senão eu Uhum. cantaria no banheiro ou gravaria só para eu ouvir a música. Depois de muito E tempo e de seria muito um diário. gravar, Vamos falar. exato, como se fosse um diário. Depois de muito gravar, eu comecei a entender que não, peraí, eu posso me comunicar. E aí comecei a abrir o leque para que eu pudesse me conectar com as pessoas através da música, e não só um trabalho alto pensando em mim, sabe? Então, eu acho que agora eu, com a maturidade, fui aprendendo a fazer isso de maneira que as pessoas também possam se identificar e se conectar. Perfeito. Bom, então foi isso. Para quem conheceu a gente pela entrevista, onde é que a gente acompanha a banda de vocês, redes sociais, plataformas, onde vocês estão? Ô, Luca, obrigado, cara, pelo papo, muito bom. Para conhecer o Apogeu, é Apogeu Oficial em todas as plataformas aí, redes sociais, então Apogeu Oficial no Instagram, YouTube. Tem um clipe novo da Lyric Video do Apogeu, inclusive no YouTube, que tá lindo. Se tiver oportunidade, ouça lá. Ou Para quem tem só dúvida, é Apogeu, né? é boa, porque senão a galera vai escrever Apocreme, Apogeu. É Apogeu. Apogeu Oficial. O site também é apogeooficial.com.br, então tá super fácil. Manda uma mensagem pra gente lá, que a gente vai adorar fazer novos amigos. Então é isso, perfeito. Obrigado. Obrigado, Luca. Valeu!